Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou fazer um comparativo para ti, ponto a ponto, falando todos os pontos fortes e os pontos fracos e depois eu vou deixar uma conclusão geral de dois fones TWS que são um dos dois fones mais conhecidos no mercado. Um é o Galaxy Buds Plus e o outro é o Redmi AirDots da Xiaomi. Se você gosta de tecnologia, já se inscreve no canal, já deixa seu like para ajudar a gente a continuar crescendo. Sem mais delongas, vamos ao comparativo. Primeiro ponto que eu quero te falar, e isso é extremamente importante, é o seguinte: eu sei que esses dois fones aqui são de categorias extremamente diferentes. O Galaxy Buds Plus é um fone que custa entre 380 a 500 reais, enquanto o Xiaomi Redmi AirDots é um fone que você consegue comprar até por uns 90 reais na China. Se você comprar aqui no Brasil, ele custa uns 150, 130, 150 reais, dependendo do preço aí de que você achar. Então são dois fones de categorias diferentes, tá? Eu sei disso, a comparação ela fica até um pouco injusta por conta disso, mas esse vídeo tem o objetivo de te mostrar o seguinte: qual fone vale a pena mais você comprar dentro de um determinado perfil. Então, se for teu primeiro fone, por exemplo, será que vale a pena você ir logo pro Galaxy Buds Plus ou você partir primeiro pro AirDots? Ou será que se você procurar, por exemplo, qualidade de som, de microfone, qual que é o melhor? Então, fazendo esse vídeo, eu vou considerar que você tem orçamento, por exemplo, para comprar os dois fones. Mas, mais uma vez eu deixo claro, eu sei que são de categorias diferentes e que o preço deles dois é diferente, então realmente é óbvio que, no geral, se a gente pegar assim de cara, o Galaxy Buds Plus, ele vai ter mais qualidades, mais funcionalidades, porque ele é um fone mais caro, beleza? Mas é isso que eu vou te falar até o final do vídeo, se realmente vale a pena você comprar o mais caro ou se vale a pena você ficar no AirDots, que é um fone mais em conta. Primeiro ponto que a gente vai falar, a diferença entre as cases. A case do Galaxy Buds Plus é essa aqui, que tá nessa minha mão. É uma case preto fosco. Qual é o problema dela? Ela fica com muita marca de dedo, mas ela tem um aspecto de ser uma case mais robusta, por exemplo, que é a case do AirDots. Essa é a case do AirDots, é uma case de preto fosco, ele pega menos marca de dedo, mas em compensação, ele dá a impressão de ser um fonezinho mais barato. É um plásticozinho, eu não sei te explicar, mas o plástico que é usado aqui na case do Samsung, ele dá a impressão de ser um produto mais premium do que do Redmi AirDots. Outro ponto que pelo menos para mim é super importante é que a conexão aqui USB do Buds Plus é uma conexão USB-C, já é do modelo de padrão novo, enquanto do Redmi AirDots é uma conexão micro USB, que é um padrão que a gente sabe que é um padrão um pouco mais antigo. Então, isso pelo menos para mim faz muita diferença. Por quê? Porque eu gosto de usar um só cabo e um só carregador para todos os meus dispositivos. Então, nesse sentido, o Buds Plus acaba levando vantagem por já ter o padrão mais atualizado. Em relação ao encaixe no ouvido, esse aqui é o encaixe do Buds Plus, você vê que ele é um pouco mais redondinho. Eu gosto muito do encaixe dele, ele tem diversas opções de borrachinhas, tá? Então eu acho que o encaixe dele, pra mim, é confortável, é tranquilo, sem problema nenhum. Esse aqui é o encaixe do AirDots. Não é um encaixe ruim, tá? Mas eu acho ele um pouco mais desconfortável. Por quê? Porque ele é um pouco mais comprido, ele é maior, então no meu ouvido eu acho que o AirDots ele incomoda um pouco mais do que o Buds Plus. O Buds Plus é um pouco mais redondinho e eu acho que, assim, questão de conforto, eu prefiro o Buds Plus do que o AirDots quando tá no ouvido, tá? Então o AirDots, até se eu utilizar durante muito tempo, depois eu tenho que tirar porque ele acaba incomodando um pouco. Em relação à resistência à água e a suor, os dois fones são resistentes, então eu já fiz academia com os dois, já corri de esteira e tal, não tem problema nenhum, os fones não deram defeito, não quebraram, nada disso, então você não teria problema em suar nos fones e tal, em pegar uma chuvinha rápida, alguma coisa assim, certo? Só um ponto de atenção é que no caso do AirDots, quando eu fico muito suado, ele acaba tendo um problema de escorregar um pouco do meu ouvido, tá? Que eu já não tenho tanto aqui com o Buds Plus, eu acho que pelo fato do Buds Plus ter mais opções de encaixes de borrachinhas, então eu acho que o encaixe do Buds Plus ficou um pouco melhor no meu ouvido, mas assim, é poucas vezes que acontece isso do AirDots escorregar e é mais quando eu tô extremamente suado, ensopado de suor. Peso dos fones, eu acho o peso dos dois bem parecido, então dificilmente você teria alguma diferença muito grande de um pro outro, então não dá nem pra dizer assim, um é muito mais leve do que o outro e tal. Eu acho que sinceramente isso aí não vai fazer muita diferença. Um ponto que pra mim fez muita diferença é em relação aos comandos
que cada fone tem. No caso do Buds Plus, você tem um comando touch, então basta você encostar aqui que ele pausa ou reinicia a música e que você pode passar também as próximas músicas, enfim. O comando dele é só encostar aqui que ele funciona super tranquilo, muito bem, diga-se de passagem. Já no AirDots é um botão, você tem que apertar o botão aqui para poder o comando funcionar. Então acaba sendo um pouco mais complicado, porque quando você aperta aqui ele mexe no seu ouvido e às vezes não dá certo, enfim, não é tão simples e tão intuitivo assim você apertar um botão quanto você só encostar aqui no touch. Então nesse sentido o Buds Plus também acaba tendo uma vantagem. Qualidade de som e de microfone. Eu não sou nenhum especialista, nenhum audiófilo, então a minha opinião aqui ela vai ser extremamente pessoal. O som do Buds Plus é uma parceria da Samsung com a AKG. Ele tem um som muito equilibrado. É um som que os graves, os médios e os agudos, eles não se diferenciam muito. Então é um som bem harmônico, tá? Tem uma qualidade de boa para excelente. Eu particularmente gostei muito, tenho nada a reclamar da qualidade de som do Buds Plus. Em relação ao AirDots, por mais que ele seja um fone barato, ele surpreende também pela qualidade de som. A qualidade de som do AirDots, sinceramente eu não achei ruim. É uma qualidade de som razoável para boa. É claro que eu achei a qualidade de som do Buds Plus melhor, até porque é um fone mais caro. É óbvio que tinha que ser melhor. Mas mesmo assim, o AirDots não faz feio. Eu acho que a qualidade de som do AirDots, ele resolve a vida de praticamente todo mundo. É uma qualidade interessante. Só que o que pega mesmo é os microfones. A diferença entre o microfone do Buds Plus pro AirDots é muito grande. O microfone do AirDots é ruim para péssimo. É um microfone que ele não isola muito bem os ruídos externos. Então, se você deixar, se você tiver numa reunião, por exemplo, e você não deixar no mudo, ele é aquele microfone que fica um barulho de vento, fica umas coisas estranhas. Então ele chega a incomodar outras pessoas que estão na reunião muitas vezes por conta disso. Então assim, quebra o galho? Quebra. Dá pra falar? Dá. As pessoas vão te entender? Vão. Mas não é um microfone de qualidade que eu te indico para utilizar sempre em reuniões ou em chamadas, videochamadas, esse tipo de coisa. Então nesse sentido, o AirDots realmente tem esse grande ponto fraco. Já no caso do Buds Plus, os microfones deles são dois, tem uma qualidade de boa para excelente e ele dá uma isolada na tua voz, né? Ele pega os ruídos externos e consegue isolar de forma que a tua voz fica bem mais cristalina nas reuniões. Então as pessoas tendem a não reclamar do Buds Plus em relação à qualidade do microfone. Já no caso do AirDots, tem muita reclamação porque realmente não é um fone TWS que seja conhecido por ter microfone bom, beleza? Conectividade Bluetooth. Aqui é mais um ponto que não tem para onde correr, o Buds Plus leva. Por quê? Porque o Buds Plus ele tem um app que você pode modificar e configurar muita coisa. Você pode sintonizar, você pode colocar modo ambiente, você pode conectar ele por esse app. Então ele tem mais formas de conexão. Já o AirDots ele não tem um aplicativo próprio e a forma de conexão dele é uma conexão tradicional, onde você vai nas configurações Bluetooth, acha ele lá e pareia o seu AirDots com o celular, com o computador, com qualquer dispositivo que você queira. Então nessa situação o Buds Plus acaba tendo mais opções de configurações, de modos diferentes, um aplicativo próprio. Então nesse sentido ele leva vantagem sim em relação ao Xiaomi Redmi AirDots. Em relação à estabilidade de conexão com Bluetooth, com os dois fones eu não tive problema, então isso para mim nunca foi um problema, tanto no AirDots quanto com o Buds Plus eles funcionam bem, não cai a conexão nem nada disso. Só no AirDots que algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes eu tive um problema de só um lado ficar saindo som. E aí eu tinha que desligar, ligar de novo para poder conectar os dois e isso para mim era um pouco chato. No caso do Buds Plus eu nunca tive esse problema, sempre os dois lados funcionam bem, tranquilamente. Mas assim, no caso do AirDots aconteceu comigo, sei lá, 1 ou 2 vezes no máximo e eu não acho que isso também seja um grande ponto fraco assim. Bateria que a gente realmente tem uma grande diferença entre os dois fones. No caso do Buds Plus, você tem uma bateria que dura entre 8 a 11 horas em média, dependendo aí do seu uso. E quando você coloca na case, a case carrega totalmente mais uma vez. Então, se a gente contar a autonomia, deve dar em torno aí de uma média de 20 horas de autonomia. Já no caso do AirDots, os fones só têm uma autonomia de em torno de 4 horas. Então, é menos que a metade da autonomia do Buds Plus. Só que a diferença é que o case do AirDots, ele carrega mais 3 a 4 vezes os fones.
fones. Então você tem no total uma autonomia de 16 horas do AirDots versus uma autonomia em média de 20 horas do Buds Plus. Só que qual é o problema? A autonomia com case, pelo menos para mim, não faz tanto sentido. Eu prefiro muito mais o tempo que o fone leva para descarregar só ele. Então, quando a gente vê 11 horas, 10 horas do Buds Plus para 4 horas do AirDots, a diferença é muito grande. Então, nesse sentido, realmente, de bateria, eu acho que o Buds Plus está muito à frente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, dessa questão de continuidade de bateria dos próprios fones, se você usar, por exemplo, o AirDots para um voo, se o voo tiver mais de 4 horas, em algum momento você vai ter que colocar o seu fone para carregar. Já se você usar, por exemplo, o Buds Plus num voo de 6, de 7 horas, de 8 horas, talvez ele dure a viagem inteira. Então essa questão da autonomia é muito nesse sentido, é o tempo que você vai passar utilizando continuamente. Sem contar que se você for usar ele para home office, se você trabalhar às 8 horas por dia, vai ser mais ou menos o tempo que você vai utilizar o Buds Plus para ele descarregar. Já no caso do AirDots, você teria que usar de manhã, carregar e depois usar à tarde de novo. Então tem esse detalhe. Conclusão, quando a gente compara as qualidades, né, os pontos fortes de cada fone TWS desse aqui, a gente vê que o Buds Plus ele ganha em quase tudo. Só que isso já é esperado, porque a gente está falando de um fone que custa 3 vezes mais, né? Se você paga, por exemplo, 100, 120, 150 reais no AirDots, você vai pagar 400 reais, 500 reais no Buds Plus. Então já é esperado, obviamente, que o Buds Plus tenha muito mais pontos fortes e tenha muito mais coisas interessantes do que o AirDots por conta de custo. Mas mesmo perdendo em vários quesitos para o Buds Plus, o AirDots não é um fone ruim. Ele foi meu primeiro fone, eu acho que para quem está começando nesse mundo de fone intra-auricular, de fone TWS, que ainda não manja muito, o AirDots é o melhor fone de início. Primeiro fone de todo mundo, o AirDots eu acho excelente. Por quê? Porque você vai aprender a usar, você vai ver se você gosta, se você não gosta, se te incomoda, se não te incomoda, e você vai gastar pouco. Então, para quem realmente quer gastar pouco e quer quebrar o galho, que não vai precisar fazer reunião todo dia, que não tem necessidade de ter um microfone muito bom, que vai usar só para jogar uma vez ou outra, ou que vai deixar o fone mais parado ali, o AirDots resolve demais. Eu usei o AirDots durante muito tempo e ele resolveu a minha vida em emergência, quando eu precisei e tal. Agora, se você tem orçamento, se você pode gastar o valor, por exemplo, do Buds Plus, se não vai ser seu primeiro fone TWS, se você já utilizou algum fone TWS, ou se você já tem um fone TWS de entrada e quer fazer um upgrade, aí eu acho que não tem nem o que pensar, é o Buds Plus. O Buds Plus, ele é um fone que você comprando ele, sei lá, agora, ele me parece ser um fone que você vai ficar mais tempo com ele, mais anos, sem que você precise fazer um novo upgrade, a não ser que você queira um modelo com cancelamento de ruído. Então, nesse sentido, quando não é o teu primeiro fone e quando tu tem orçamento, eu acho que faz todo sentido você ir pro Buds Plus. Então, é isso que eu tinha para te falar. Eu acho que os dois fones são bons, cada um na sua categoria, com a sua faixa de preço, tem seus pontos fortes e pontos fracos. E eu acho que a escolha, se você vai pro Buds ou pro AirDots, é muito mais uma questão orçamentária e uma questão de perfil. Então é isso que eu tinha para te falar. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, deixa aqui no comentário que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.